Eu estava vivendo na Ucrânia desde 14 anos. País marcado pela pobreza e também pela falta dos direitos básicos, né? Em 2011 e 2012, Rússia chegou com sua propaganda. Depois, em 2014, com guerra. E toda a minha, não vou dizer infância, né? Toda a minha juventude passou em dor, em coisas horríveis. Eu estava rodeada das pessoas. De um lado, muitos amigos meus estavam fugindo de lá, porque cada vez ficava pior, cada vez ficava... Se você é estrangeiro, é discriminação enorme. Se você é da LGBT, discriminação enorme. Se você é da outra religião, discriminação enorme. Mesmo se você é até ucraniano na Ucrânia, discriminação enorme. Sou russo. Na minha situação não deu terminar a escola. Até não deu para terminar a escola. Porque eu queria estudar em português ou ucraniano, que são minhas línguas. Português era impossível, porque lá não havia, né? Ucraniano era muito mais caro e muito mais longe. Por isso, eu até não fiz escola. Mas eu aguentava. Eu sou pessoa que sabia sobreviver. E para mim era importante viver no país onde eu tenho cidadania, na minha terra, ou no Brasil, ou na Ucrânia. País que eu conheço, país que eu falo língua, país que eu sei hábitos, país que eu sei... Eu não quero ser imigrante e ser empregada dos outros, né? Nem todo mundo pode trabalhar nesse tipo de trabalho. Nem todo mundo tem força para isso, nem todo mundo sabe fazer esse trabalho, nem todo mundo quer. Eu gostava da minha vida humilde, mesmo naquele país, que era a minha meta fazer melhor. Por isso eu fiquei ativista. Mas só agora eu vejo que a Rússia quebrou toda a minha vida. Mesmo quando eu comecei a cantar, por causa da situação na Ucrânia, era muita pressão, porque eu cantava e fazia minhas músicas em ucraniano e português, e era só espaço para russo. Nem estudar, nem fazer outros tipos de atividade. Era russo, era oportunidade de fugir de lá. Só indo para a Europa, trabalhar numa roça, numa fábrica, trabalho pesado, que eu nunca tive saúde para isso. Por isso eu nem pensava de emigrar. Até 2019 eu nem pensava. Com o tempo eu aprendi a sobreviver lá, enganar o sistema. E eu até vivia bem, antes de a guerra mesmo bateu na minha porta. Eu gostava da minha vida lá. Eu gostava lá porque minha mãe nasceu na Ucrânia, eu conheci desde cedo a Ucrânia, eu gostei da cultura. Eu sei cantar muitas músicas tradicionais da Ucrânia, tal como eu conheço o Brasil. Eu passei muito tempo no Brasil, eu viajei muito pelo Brasil. Até mesmo depois de morar na Ucrânia, eu gostava de voltar para o Brasil para matar a saudade, para passar tempo lá. Por isso eu nem pensava de ser imigrante. E para mim era muito triste. Eu sou pessoa de cultura. Como já falei, eu sou language lover. Eu gosto de minhas línguas, idiomas que eu falo, ucraniano e português. Eu escrevo poesias, eu faço vídeos, eu cantava. Eu sou pessoa de cultura e de origem, de terra. Eu gosto muito de comida nacional. Para mim é importante viver na cultura que eu conheço. Para mim é importante viver... Eu sou de Orixá, por exemplo. Por isso, para mim, é muito importante, né? Nas minhas poesias, em tudo, na minha vida, Orixá, especialmente Oxum, é tudo. Oxum e Ossain, é tudo. Comida tradicional também, é tudo. Vários pratos. Eu nunca queria viver na cultura dos outros, né? Para mim é humilhação. Quando eu fui para lá, era bom conhecer outros países, mas morar, eu nunca queria. Eu gostava muito do Rio de Janeiro, cidade que eu conheço bem, Recreio.
e Flamengo, bairros que eu conheço mais. Tudo. E eu nem precisava, eu sabia sobreviver. Mas quando a guerra chegou de um lado e o Brasil, outro meu país, ficou mais do lado da Rússia, por quê? Porque os políticos do Brasil estão mais do lado a favor da Rússia. As pessoas do Brasil sempre me falaram: por que você não vai se render, blá 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 blá. E os youtubers da Rússia estão na moda no Brasil. Tipo, a cultura russa, eles nem reconhecem que outros países não são Rússia. Por isso, eu nunca pensava... depois de 2019, eu nunca pensava viver no Brasil. Eu fiquei sem país para onde viver, porque já falei, eu não quero ser imigrante, eu não sou imigrante, eu não preciso do país de alguém. E eu estava com muito sofrimento, porque, tipo, para mim é importante até que eu pegando ônibus ou táxi ou qualquer, ouvindo música na rádio e saber essa música, conhecer. Ser familiarizada com a minha cultura. Assim me senti no Brasil e assim me senti na Ucrânia. Outros países que era, não gostava. Eu gostava de Portugal e Polônia porque eu gostava e também tenho antepassados daqueles países, mas não são meu país. É incrível, vida muito boa, especialmente na Polônia, Portugal e Alemanha. Também gostei muito da Alemanha, que eu conheci. Mas nunca queria morar lá. Eu me senti sem cultura, sem algo que eu vou conseguir carregar. Tipo, sem nada. Eu já falei que eu gosto. Cultura, música, comida, língua, maneira de se vestir, maneira de se falar, maneira de tratar o mundo. Eu me senti fora. Então surgiu Cabo Verde. Que país que eu desde sempre gostava da música daqui. Que tem muita influência de moda na música que eu escrevo também. Pessoas que eu conheci. Já falei como eu conheci Cabo Verde. Na Ucrânia, no meu primeiro ano, que eu conheci Cesária, e com ela eu conheci muito mais cabo-verdianos na Europa. E fiquei familiarizada com esse país. Depois viajei como turista, primeira vez. Segunda vez, e já conheci Boa Vista e São Vicente, e quando surgiu isso, eu pensei, eu vou viver em Cabo Verde. Porque eu conheço todas as músicas daqui. Eu conheço muita gente, que milhares de pessoas que eu conheço, já conheci. Eu sei até fazer cachupa. E gosto. Eu gosto muito como o povo cabo-verdiano é. Eu não vou me sentir... Eu gosto de natureza aqui. Eu não vou me sentir estrangeira. Eu nunca senti. Nunca. Às vezes quando aconteceu algum escândalo, mas nem naquelas vezes. Viver na Europa para mim seria muito triste, porque de um lado eu não tenho profissão e para mim era o que trabalho mais duro, eu não tenho saúde para isso, né? Pessoas normalmente como eu ficam a morar nas suas cidades e se sentem bem, né? Mas essa minha vida, deixar tudo, né? No início era muito bom em Cabo Verde. Depois, quando a Rússia começou a bombardear a Ucrânia, tudo destruído, eu perdi tudo que eu fiquei lá, né? De um lado, eu vendi minha casa apenas de 15% do valor. E de outro lado, minha mãe perdeu pensão, agora eu devo sustentar minha mãe, né? Cabo Verde não me ajuda como refugiada. Eu pago muito caro, eu já falei, pago muito caro para não ter aquela vida, para não dormir no metrô se escondendo de bomba cair do céu. Mas do outro lado, eu devo viver de qualquer forma, porque Cabo Verde não ajuda de maneira de qualquer ajuda de refugiado, não tem isso. Mas tem isso outro tipo de apoio, eu tenho muitos amigos meus, né? Muita gente que eu conheço, é o mesmo país, a mesma terra que me apoia. E viver na Europa eu não vejo como. Tipo, há um tipo de pessoas que não é trabalhador. Há um tipo de pessoas que devia ficar alguém. Eu devia ficar, estudar
e ficar alguém. De um lado, eu sonhava sempre em ser médica, transplantologista. De outro lado, eu fazia minhas músicas. Eu fazia... Lá tem alguns artistas até cantam a minha música. Lá tem um rapaz, Skenzova, que cantava. E lá tem uma mocinha, Marina. Eu devia ser alguém, né? Mas, no meu caso, o lugar onde eu morava não deu. Por isso, às vezes, não é semente que... Não é da semente depende a planta, mas também de condições. Se tem sol, se tem água. Na minha situação não havia água. E assim, por isso, a maioria das pessoas que queriam sobreviver era destino ir para a Europa, trabalhar na limpeza, trabalhar na construção. Eu não tinha força para isso, eu não tinha... E também eu sou pessoa de OCD, eu tenho sempre depressão, tristeza, fobias. E por isso eu tentando sobreviver agora em Cabo Verde, né? Eu que faço YouTube, que dá-me moedinha. É um pouco dinheiro, mas dá para pagar a renda. Eu dando aula de língua online, que eu falo línguas. Especialmente, como eu já falei, ucraniano e português. Nós fazemos comida para vender. E assim sobrevivemos. É muito pesado, muito triste, muito... Sem qualquer garantia de vida, sem seguro médico, sem direitos, sem nada. Aqui vivemos já, desde que eu entrei, o visto acabou, entra. Já. Então alguém está me chamando, deve ser chegou. E por isso, é assim a minha vida. Por isso eu não vou para a Europa. Eu me sinto mais confortável em Cabo Verde. Eu só posso viver aqui, por vários motivos. Eu vou embora, gente.